está no ar aqui pela TV Câmara mais um programa Vitrine. E hoje nós vamos voltar a falar sobre música. E os nossos convidados de hoje fazem parte da banda de rock Vintage Cult, uma banda fundada em Balneário Camboriú que tem mais de 11 anos de carreira e muitos fãs. E eu sou testemunha, já fui em alguns shows desses meninos e posso falar muito bem. A banda realmente é muito boa. E ao meu lado direito, o Cris Lima, ele que é baterista. Ao meu lado esquerdo, o Rony Bass, ele que é vocal e baixo. E o Diego Benvenuti, que não pôde estar conosco hoje, é o baterista do Vintage Cult. Então vamos conversar um pouquinho com esses meninos para saber como está a carreira deles, os projetos futuros e tudo mais. Sejam bem-vindos, meninos. Obrigado. Boa noite. Boa noite, né, pessoal do Vitrine. Então, vamos começar falando um pouquinho como é que surgiu essa banda, Cris, e o nome dela. Queria que você explicasse um pouquinho. A banda surgiu em 2005, né? A gente estava com uma... Eu tinha sido convidado, depois de um trabalho que eu tinha feito durante 13 anos com a banda Estatura Mediana. Sim. Fui convidado a fazer parte da banda Cogumelo Plutão. E a gente foi, na verdade, a gente participou da segunda formação da Cogumelo Plutão, então ela foi sendo remontada aos pouquinhos. E paralelo a isso, como o projeto ainda estava só em andamento, não tinha saído para a estrada, a gente não queria sair do palco, ficar longe do palco por muito tempo. Aí eu montei um trabalho chamado Vintage Unplugged na época, que era um trabalho mais somente acústico, que foi criado por mim e pelo Duda Gamba, que fazia parte do Cogumelo Plutão também. E aos pouquinhos, à medida que o Cogumelo foi se projetando, foi tendo uma formação um pouco mais fixa, que daí veio o Rony Bass, veio de Curitiba para fazer parte também, e depois o Diego veio de Itajaí fazer parte da banda. A gente acabou que agregamos todos na Vintage Cult. Então a gente fazia a coisa do Vintage, que era um trabalho cover, fazia bar, casas de shows, essas coisas assim, que a gente faz no dia a dia, e fazia outro trabalho autoral com o Cogumelo Plutão. Só que a Vintage, que depois deixou de ser unplugged e passou a ser cult, porque daí a gente começou a colocar guitarras, elementos eletrônicos na banda, ela começou a se projetar de uma maneira como a gente não esperava, muito rápido. Sim. Então acabou que ela criou uma vida própria e a gente acabou se dedicando mais a esse projeto e continuou, claro, o contato com o Cogumelo Plutão, tanto que depois futuramente a gente acabou gravando o CD, que depois a gente vai falar sobre ele, claro. O qual o mentor do Cogumelo Plutão é o produtor do Vintage Cult. Então as bandas meio que caminharam paralelas, mas a gente se dedicou mais a Vintage Cult. E no caso, então, uma mistura, né, de integrantes de algumas bandas resultou na Vintage, Isso. Foi uma coisa assim meio... Não foi casual, mas foi assim... Foi uma surpresa boa pra gente. Nesse caminho que a gente estava, porque a gente trilhava com foco, acabou que os caminhos, né, houve uma bifurcação ali e acabou sendo positivo, o resultado disso tem sido bem bacana. Assim. Que interessante. E a gente sabe, né, que é uma banda que tem 11 anos de estrada, muitos fãs. E o estilo de vocês realmente é rock, eletro-rock, é isso? A gente sempre brincou com a coisa do Vintage Cult, o nome Vintage Cult surgiu da ideia de se tocar o vintage, que é uma coisa clássica da sua época, porque o vintage ele pode ter um ano, né? Ele pode ter 100 anos, ele pode ter um ano, mas ele tem que ser clássico naquele momento que ele apareceu para o grande público, vamos dizer assim. E o cult é aquela coisa mais do underground e tal, mas não é uma coisa marginalizada. Então, geralmente o nosso lado cult da banda sempre pendeu muito para a coisa do britânico, do rock inglês. Então, dentro dessas duas vertentes, a gente resolveu colocar anos 80, anos 90 e música indie rock. E hoje em dia gostam dessas bandas, ouvem no carro, ouvem em casa, ouvem com os amigos, no churrasco e tudo mais, porque conheceram no show da banda. Daqui a pouco a gente já vai falar dos sucessos, né, que invadiram as rádios aqui da região. Mas, Rony, queria que você falasse um pouquinho, essa parceria de 11 anos realmente deu certo? Porque hoje é um trio, começou com outros integrantes, né? Sim, começou com outros integrantes, aí como o Cris falou, eu tô aqui também há 11 anos já morando também em Balneário Camboriú. Então, na verdade, eu fiz parte da transformação do Vintage Unplugged para o Vintage Cult, né? Que antes era, como o Cris falou, aquela formação mais uma percussão, uma coisa só acústica. Aí com a minha entrada na banda, foi que a gente se transformou realmente no Vintage Cult, né? Que é mais ou menos esse formato que as pessoas conhecem a banda hoje. Né? Sim. E você é um personagem da banda, a gente sabe que tem um estilo próprio. Hoje ele não tem esse estilo aí no cabelo, tá um pouquinho diferente, mas é uma marca da banda, é isso? Sim, foi uma marca que eu carreguei no visual durante 5 anos, né? E até é estranho porque eu fiz essa poda de inverno agora, né? Que eu chamo de poda de inverno, esse corte que eu fiz aqui durante a estação fria, e foi uma coisa que as pessoas se espantaram. As pessoas não se espantavam mais com o cabelo grande, punk, aquela coisa. As pessoas começaram a se espantar
o negócio de não ter o cabelo. Ah, mas cadê o cabelo? A gente até que arregalou os olhos, meteu a mão na boca assim, ele cortou o cabelo. Tá diferente. É só uma poda de inverno. Ah, então tá. O que vem por aí também eu não sei, o que vem depois eu não sei. Vai crescer, né? Pode ser que cabelo volte, cresce, pode né? ser que não volte. Vamos ver o que a galera vai... Vamos ver o que vai acontecer. Não sei, nem eu sei, na verdade. Então vamos aguardar, né? Meninos, a gente sabe que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre o CD de vocês, né? Que foi lançado no ano passado. Mas o que não pode faltar hoje no show do Vintage? Algumas músicas em específico, assim, elas aparecem quase sempre no setlist da banda. Bandas como Depeche Mode, New Order, Talking Heads, até o próprio Legião Urbana, em termos de, falando de rock brasileiro, claro. O Lulu Santos, que até está por aí ainda tocando, né? A gente até teve o prazer de abrir um show dele aqui no antigo Rancho Mariasa, que é hoje Mariasa Eventos, né? Claro. E é um prazer pra gente, porque essa identificação ela está sempre presente e as pessoas vão esperando que isso aconteça durante o show também. Claro. Então o trabalho autoral é uma coisa, vamos dizer assim, seria considerado uma cereja no bolo da coisa toda. Que as pessoas até cobravam da gente isso, pô, e o CD de vocês? Hoje tem o CD também, as pessoas podem conferir misturado com essa coisa que já curtiram sempre. E o interessante também é lembrar que o trabalho que a gente fez também com as músicas mais recentes, né? As músicas do universo indie, assim, também houve uma identificação muito grande das pessoas com isso, né? Às vezes músicas que as pessoas até não conheciam, porque o que acontecia é que às vezes as pessoas achavam que só existia música boa antigamente. Sim. Tem muita gente que achava isso. É um compromisso das bandas, né? Você não pode achar que a música ela se globaliza somente na internet, ela tem que se globalizar no palco também, ela tem que aparecer. Então as pessoas não precisam só fazer uma meia hora de pesquisa lá de internet para conseguir conhecer coisas novas. No show elas podem ter isso hoje também. Que bacana, mas então não vamos ficar só na conversa, né? Vamos deixar você de casa então com um som aqui do Vintage. O que a gente pode tocar e cantar agora para quem está em casa conferir um pouquinho? A gente vai ouvir a primeira música que a gente trabalhou no CD, que está aí já completando uns 9 meses aí que foi lançado. Ela se chama Quando o Sol Chegar. Que é um clássico, né? Um sucesso. Vamos ouvir então? Há muito tempo que eu andava deprimido, estava à toa em minha vida, dava nó. Então você veio com gosto de vinho antigo e hoje não me sinto só. Quando o sol chegar, quero ver você sorrir, olhando pra mim sem o medo de partir. Não quero antes de amanhecer, quando o sol chegar, quero estar com você. Me dá um beijo e um amasso sem maldade, me explica o caminho da felicidade, me faz acreditar que tudo é pra sempre, que a vida nunca mente. Teu beijo tem a pureza da bondade, você me faz sentir o gosto da vontade. Adoro seus cabelos de ouro e novelos, me quero de verdade. Quando o sol chegar, quero ver você sorrir, olhando pra mim sem o medo de partir. Não quero antes de amanhecer, quando o sol chegar, quero estar com você. Descubra paisagens de tirar o fôlego. Descubra praias incríveis como essa. Descubra como é ver a neve pela primeira vez. Descubra aventura, adrenalina e os esportes radicais. Descubra a vida no campo, outras culturas. Descubra as melhores festas. O lugar mais relaxante do mundo. Descubra toda a diversão. Descubra atrações que vão deixar você sem palavras. Descubra a emoção de visitar um lugar assim.
Descubra. Descubra! Descubra Santa Catarina. São tantas opções que cada escolha vira uma descoberta. Governo de Santa Catarina. Estamos de volta com o programa Vitrine aqui pela TV Câmara e hoje recebendo os integrantes da banda Vintage Cool. Ao meu lado direito, o guitarrista o Cris Lima, ao meu lado esquerdo, Ronei Bass, ele que é vocal e baixo, e o Diego Benvenuti, que é baterista, mas que não pôde estar presente conosco hoje. E nesse segundo bloco a gente vai falar sobre os projetos futuros dessa banda fundada em Balneário Camboriú, que tem mais de 11 anos de sucesso e milhares de fãs, inclusive eu. Cris, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, então, desses projetos futuros da banda. A gente sabe que vocês lançaram no ano passado um álbum, Ontem, Hoje e Sempre. Como é que foi a produção desse trabalho? Então, a gente começou fazendo uns experimentos durante o show. A gente gravou 3 músicas do álbum em 2013. E como a gente tem uma agenda muito apurada, semanalmente, shows, né? geralmente são de 3 a 4 shows por semana. Realmente a gente totaliza aí, em média, cada ano, 160 shows. Então a gente se dedica bastante a isso e tem que se dedicar à recuperação disso também. Claro. Né? Esses dias que são ali domingo, segunda e terça, são dias que geralmente a gente está de stand-by, a gente tem que estar se recuperando. Então a gente foi fazendo a coisa gradativamente. Em 2003 a gente gravou 3 músicas que foram A Pequeno Mar, Cristal Riscado e Meias Palavras. Depois disso a gente também procurou, a gente viajou, foi para o exterior, foi conhecer outras culturas, foi tudo, desde a composição do nosso visual, a parte sonora, a parte de equipamentos também. Em 2014, ali entre abril e junho, que a gente foi finalizar o disco. Daí a gente conversou com o vocalista do Cogumelo Plutão, que foi o nosso produtor, que é o Blent, e a gente combinou e passou 2 meses em Floripa, indo e voltando, para finalizar o disco Ontem, Hoje e Sempre. E lançar no final do mês de outubro, ali já completando uns 9 meses agora. Fez bastante sucesso nas rádios, né? Tem clássicos desse CD. Foi bem legal. A gente não, como a gente trabalha totalmente independente, a gente mesmo que faz as coisas por nossa própria vontade e à medida que a gente vai tocando, a gente vai muito no boca em boca mesmo. A gente não tem uma gravadora por trás que impulsiona isso. Então isso geralmente vai com uma verdade muito grande. Primeiro, a do show, porque a pessoa só consegue comprar o CD no show. Claro. Agora que a gente está projetando começar a vender de outras formas, mas a princípio era só nos shows. E também pela força de a música chamar a atenção por ela mesma através do show. Dali as pessoas vão fazendo algumas colocações e nisso a gente foi chegando em algumas rádios que se predispuseram a tocar a música durante a programação. E daí a partir disso aí a gente já perde, vamos dizer assim, o controle até onde ela está chegando, né? São quantas faixas nesse CD? São 10 faixas. Uma regravação, que é a música Nossa História, que é uma releitura de uma música da minha época de banda Estatura Mediana, que era daqui da região também, e as outras 9 são inéditas. E a gente sabe que tem projetos futuros por aí, né? Não sei se para 2016, mas 2017, é isso? A gente está, na verdade, com a ideia de fazer alguma coisa mais no universo de eletro-rock, assim, uma coisa mais eletrônica para o próximo CD, mas são as ideias que a gente está ainda colocando no Dá para contar já alguma coisa? Ainda, na verdade, está botando no sintetizador e está pegando um pouco de material que sobrou da nossa produção, lá de coisas que a gente já fez com o Blanche também, coisas que a gente fez a gente mesmo. E estamos fazendo um agregado disso para ver e criando novas coisas também, né? Novidades para ano que vem, então? Por ano que vem acho que é possível. Ah, é? É possível. Então, você de casa, né? Fique atento. Ô, Cris, e com relação à questão shows, né? A gente já comentou, vocês fazem muitos shows. Isso é bom, né? Sim. Nem todas as bandas têm esse privilégio, né? Isso é bom. Isso foi conquistado com muito trabalho, muita dedicação, muita pesquisa, inovação. É isso que a gente estava falando sobre quando você mistura o clássico e o atual. Você tem que ter muito jogo de cintura e realmente parar para pesquisar o que você está apresentando para as pessoas. As pessoas estão cada dia mais conceituais, né? As pessoas são mais específicas hoje. As casas de shows e os eventos são mais específicos, são mais direcionados. Isso mudou muito dos anos 80 para cá. Antes você pegava eventos mais abertos, hoje as coisas são mais específicas e a gente tem que tentar também, dentro daquilo que é específico, criar o nosso. Porque a gente, querendo ou não, é um produto pop. Então é uma marca registrada com as suas adjacentes, vamos dizer assim, que são os elementos, no caso,
é o cabelo moicano do Rony, que agora está na pós de inverno, é a cartola que eu uso durante o show, é a maneira como a gente gosta de padronizar a parte sonora também. A gente leva o som com a gente na maioria, em 80% dos shows, para que as pessoas tenham o poder de ouvir sempre com aquela qualidade em específico, para que, entendeu? Para que você consiga ser entendido da maneira como a gente gostaria que as pessoas entendessem, com todos os detalhes que a gente pesquisou e programou para colocar em cima do palco. Respeito com o público mesmo, né? Exatamente. Esse respeito, ele significa muito você nunca subjugar as pessoas que estão lá, te ouvindo, te assistindo, nunca subjugue. Que estão gostando da música ou não estão gostando, nunca subjugue aquelas pessoas, porque aquelas pessoas, às vezes, elas ouvem mais música do que a gente mesmo que toca. Olha só. A gente nunca falhou um show, na verdade. A gente não tem nenhum histórico nisso. Na verdade, a gente tem esse cuidado que, às vezes, até pode ser uma chatice em alguns momentos, mas uma chatice necessária. Claro. A gente tem a preocupação de chegar cedo no lugar, passar o som, deixar ele aquela coisa que você falou, respeito ao ouvido de quem está pagando, ouvindo, para que a diversão seja, vamos dizer assim, desprovida de qualquer coisa, né? Realmente, você não tem que estar se preocupando com coisa falhando, com coisa que você não está ouvindo, ou com irritação. Eu acho que isso na verdade, a nossa maior história de amor que a gente tem na banda, né? Que esse amor é a alegria que a gente tem de fazer o que a gente faz. E proporciona para o público, né? Proporcionar para o público a música, né? Que a gente toca e que a gente faz. Bom, o Vitrine de hoje já vai ficando por aqui, mas antes a gente vai agradecer, então, é claro, os integrantes da banda Vintage Cult, pedir para eles deixarem, então, os contatos, shows, e é claro, você de casa não vai ficar sem som, não, porque eles vão tocar mais um pouquinho pra gente, é isso, meninos? Sim, bom, vamos fazer um som também. Quem quiser contratar a banda Vintage Cult, tendo agenda, claro, consegue através do telefone 47 9987 3500, 9987 3500. As mídias sociais a gente trabalha com todas, Facebook é /Banda Vintage Cult, o site www.vintagecult.com.br. Se inscreve para se entender aqui também, vamos colocar aqui embaixo, vídeo, com certeza. Vintage Cult, para as pessoas conseguirem acessar lá. Mas a gente também tem Instagram, Twitter, tá em todas as mídias sociais aí. Então, em breve no Snapchat também. Olha só que interessante. Meninos, sucesso para vocês, então. Obrigado, o que a gente vai ouvir agora? Pode só dar um toque da agenda dessa semana, então? Pode. É na quinta-feira, que é o meu aniversário, dia 25 de agosto. Parabéns, vou estar comemorando lá com o pessoal do Bovary Snooker Pub em Joinville. Tá. Na sexta-feira, a gente vai estar aqui na nossa cidade vizinha, Itajaí, no Stannis Pub. E daí no sábado a gente tem uma festa particular de amigos nossos lá em Timbó, na Tapioca. Beleza, tá aí dado o recado então. O que a gente vai ouvir, meninos? Vamos tocar Pequeno Mar. Pequeno Mar agora. Pequeno Mar. Pequeno Mar. Então tá, o Vitrine de hoje fica por aqui. Eu te espero na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau. Tempo que passa sem a gente ver, espaços e noites não deixam esquecer do seu olhar. Desde que o sol apagou, risos e beijos se espalham no ar que alimenta o mundo que veio pra te mostrar que você pode ser o que bem entender. Sonho e vejo você frágil como uma flor que nasceu. Sonhos não vão me dizer por que você voou. E quando anoitecer e eu adormecer, meus olhos estarão te olhando de longe. E mesmo sem saber, o tempo irá dizer que o mundo era nosso e
Meus olhos estarão te olhando de longe. E mesmo sem saber, o tempo irá dizer que o mundo era nosso e eu não entendo por que você voou. Sei